Os comprimentos de acordo à hora do dia. Este é um tutorial sobre como instalar uma máquina virtual e posteriormente um sistema operativo, nomeadamente o Windows 2003 Server. A versão da máquina virtual que nós vamos usar é o VirtualBox. Inicialmente temos que fazer duplo clique no ícone e esperar que abra uma janela como esta. Em seguida clicamos Next para prosseguir e aparece estas pequenas opções. Aconselhamos que o utilizador deixe tudo como está, as configurações por defeito, porque até são boas configurações. Aqui ele pergunta se queremos criar atalhos, nós fazemos Next, seguinte, e aqui ele diz que vai criar interfaces para a rede e que durante a criação dessas interfaces a internet pode ser desconectada. Vamos dizer que sim e começar a nossa instalação. A instalação pode demorar alguns minutos, portanto aconselhamos que tenha um pouco de paciência. É normal, se tiver o User Account Control ativo, que ele pergunte se realmente desejamos instalar e é necessário o utilizador clicar que sim. No final da instalação, ele mostra esta janela e pergunta se desejamos iniciar o VirtualBox. Nós vamos dizer que sim. E em seguida esperamos que ele abra o VirtualBox. A interface do VirtualBox é esta. E para criar uma máquina virtual, nós temos que clicar no ícone que diz Novo. E ele mostra um assistente como este, em que ele pergunta o nome que nós vamos dar à máquina virtual. Nós vamos escolher Win 2003 Server. Em seguida, ele pergunta qual é o sistema operativo, mostra aqui uma lista. Nós vamos escolher Microsoft Windows e Windows 2003. Clicamos em seguida em Next. Nesta parte ele pergunta a memória base do sistema. Aconselhávamos que o utilizador não excedesse a parte que encontra-se a vermelho para não causar problemas de execução da máquina virtual. Vamos escolher 1330 MB de memória dedicadas à máquina virtual. Provavelmente será suficiente. Em seguida clicamos em Next. Aqui ele pergunta as opções de disco duro. Caso já tenha um criado, então deverá clicar usar o disco rígido existente. Caso não tenha uma partição criada, então terá que escolher a opção criar novo disco rígido. Aconselhávamos a usar o VDI, Virtual Box Disk Image, para o disco duro, e escolher a opção Fixed Size, que vai fazer com que a máquina virtual tenha um espaço em disco pré-estabelecido. Vamos escolher 20 GB. 20 GB parece ser bom, a configuração por defeito. Então, continuamos. Em seguida ele mostra as configurações que nós escolhemos e pergunta se temos certeza. E como nós temos certeza, criamos em Create. Em seguida ele mostra uma janela como esta e que leva algum tempo até configurar a máquina virtual e o utilizador tem que ser um pouco paciente. E quando a instalação estiver concluída, aparecerá uma janela como essa e nós clicamos em Create. Em seguida, a máquina virtual está pronta a ser usada. Nós clicamos então em Iniciar. E ele deu este erro porque não encontrou uma média para poder fazer o boot. Depois de termos escolhido o
a drive para instalar o Windows 2003. A drive de CD, ele apresenta esta janela, em que o utilizador deve aguardar um pouco, pois ele carrega ficheiros do sistema e outras coisas necessárias para a instalação. Quando ele apresenta esta imagem, assim nós devemos clicar Enter para começar a instalação do Windows. Após clicar Enter, ele mostra-nos o contrato que nós fazemos e em seguida clicamos F8 para concordar com os termos. Ele diz que o disco duro que nós criamos não está formatado nem particionado, então nós devemos escolher o disco duro clicando Enter e depois ele apresenta-nos as opções de formatar. Para formatar, nós vamos escolher a formatação do tipo NTFS rápida, por ser mais rápida, e vamos escolher o sistema de ficheiros NTFS por ser mais flexível, suportar coisas melhores que o FAT. Esta parte deverá ser rápida a princípio. Depois da formatação, ele mostra-nos uma janela como esta, em que ele começa a copiar os ficheiros do sistema operativo para o computador. No final da instalação, ele diz que vai reiniciar o computador e reinicia a máquina virtual. Em seguida, ele diz para pressionar alguma tecla caso queiramos que o boot seja feito a partir de um CD. Nós não clicamos em nenhum sítio e esperamos ela arrancar com a configuração do sistema operativo. Nesta parte ele vai instalando o sistema operativo. É um pouco demorada esta parte e aconselhamos o utilizador um pouco de paciência. Quando aparecer esta janela, temos que configurar a região e língua. Nós vamos pôr a região, língua e outras coisas. Nós vamos pôr como nome de utilizador um nome qualquer. Vamos pôr Blue e a organização vamos pôr Dreamsoft. Clicar em Next. Escolhemos a primeira opção, clicamos em Next. Ele atribui um nome do computador automático e escolhemos uma password de administrador. Depois temos que confirmar esta password. A password tem que ter certos critérios. Tais critérios. A password tem que ser do tipo forte. Ou seja, tem que ter pelo menos 6 caracteres, não pode conter palavras como administrador ou admin, ter letras maiúsculas e minúsculas, ter números e não pode ter caracteres não alfanuméricos. Ele aconselha isso, a pessoa pode criar uma password sem esses critérios, mas ele desaconselha. Então nós vamos clicar no e vamos criar uma password com esses critérios. Next. Vamos
tirar essa opção, escolher a nossa região. Clicar em Next e esperar que ele continue a configuração. Depois ele pede para configurar a rede. Nós vamos escolher as configurações por defeito. Vamos dizer que o grupo de trabalho vai ser mesmo o Workgroup, que é o que aparece por defeito. E ele continua a configuração. Quando concluída a instalação, temos que clicar Ctrl Alt Delete para começar. É preciso fazer Ctrl Alt Delete, portanto, vemos aqui em Máquina e escolhemos a opção Inserir Ctrl Alt Apagar. Em seguida ele mostra-nos essa tela e nós introduzimos a password. Ele carrega os ficheiros, a seção. A primeira vez é um pouco mais demorada. Ele mostra-nos essa tela de primeira configuração. Fazemos Next. E ele vai copiar os ficheiros do sistema. Quando ele termina, clicamos em Finish. Podemos configurar os updates automáticos e outras coisas. E está feita a configuração, a instalação do Windows 2003 Server. Muito obrigado pela atenção e vemo-nos em outros tutoriais.